Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindos a este nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, de 28 de abril, da segunda semana da Páscoa. E por isso a liturgia de hoje, que vamos refletir juntos, a primeira leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 27 ao 33. Os discípulos tinham sido presos uma vez, sido ameaçados para não ensinar mais em nome de Jesus, porém continuam anunciando, fazendo sinais, etc. O Sinédrio, o sumo sacerdote e todos do seu partido, escutávamos ontem, que é o grupo dos saduceus, chama os discípulos de novo agora para julgá-los, para ameaçá-los de novo, sei lá. Porém, como já era tarde, prende os discípulos para julgá-los no dia seguinte. Deus os liberta da prisão e pede que no dia seguinte eles vão ao templo e anunciem tudo aquilo que se refere a este modo de viver, o modo de viver do cristão, que é o modo de viver do céu, não é o modo de viver aqui da terra. O cristão é aquele que vive aqui, mas já é cidadão do céu. E por isso, de alguma maneira, é chamado de louco, porque despreza, em certa maneira, os bens. Usa como se eles não possuíssem, etc. Pode partilhar os seus bens para o socorro dos necessitados. Vive a relação do matrimônio, de todo o resto, de uma maneira completamente diferente. Muito bem. Quando os guardas vão à prisão no dia seguinte para trazer os apóstolos para serem julgados, cadê eles? A prisão estava vazia. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Estou só lembrando o contexto de hoje, porque é a continuação, a leitura de hoje. E alguém avisa, olha, aqueles que vocês prenderam estão no templo ensinando. Quando são trazidos ao Sinédrio, ao sumo sacerdote e aos seus partidários, eles dizem aos apóstolos, nós já não tínhamos proibido vocês de ensinar expressamente em nome de Jesus? Porém, aqui, os sumos sacerdotes, com os seus partidários que são os saduceus não acreditam nem na ressurreição, nem em anjo, nem em espírito. Então, imagina, o que os apóstolos estão pregando, nossa, vai longe daquilo que eles acreditam. Só que, claro, os discípulos estão sendo julgados como judeus, ensinando algo que desvirtua a fé judaica. Quando os discípulos, no fundo, e ainda vai demorar um tempo, na história da igreja, demorarão alguns anos, para que o pessoal perceba que o cristianismo e o judaísmo são duas coisas completamente diferentes. Têm a mesma raiz, a mesma origem, porém, são o que os apóstolos estão anunciando, hoje nós chamamos de religião, o cristianismo. Só que o cristianismo é muito mais do que uma religião, é um acontecimento na história. Deus que entra na história e, se fazendo um conosco, entra num corpo como o nosso, na morte, destrói a morte, vence a morte, ressuscita e derrama sobre nós esse espírito da ressurreição. É um acontecimento na história, muito mais do que uma doutrina, uma religião, entende? Olha aqui os discípulos, olha que mudança. De covardes que estavam no cenáculo, trancado, quando Jesus entra no dia de Páscoa, agora são gente corajosa. Mesmo o sumo sacerdote, lembrando a eles que haviam sido ameaçados para não ensinar mais em nome de Jesus, olha o que fala Pedro. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. E aí Pedro faz exatamente o que eles estão pedindo para não fazer. Diz que o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes. Poxa vida, porque o sumo sacerdote diz, olha, como é que você enche a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina e ainda quereis nos tornar responsáveis pela morte desse homem? Parece que Pedro provoca o sumo sacerdote e todos os do seu partido.
E ainda anuncia, não, que em Cristo nós temos acesso à vida, à ressurreição. Quando os sumos sacerdotes e os seus escutam este anúncio de Pedro, ficam com raiva. E veremos a continuação, termina o evangelho, que estavam furiosos e queriam matá-los, e aparece a figura de Gamaliel, que intervém, e nós veremos depois. Eu não quero antecipar a leitura que vem depois. Mas é justamente esta coisa, esta mentalidade que é perseguida. Se eu vivo aqui na Terra como um homem celeste, aquele que acredita em Jesus, na sua doutrina, na sua palavra, vivo de um jeito que o mundo não aceita. Como que nós aqui buscamos o prazer, o bem-estar, e este povo aceita a cruz de cada dia, tem a doença, sofre sem murmurar, sem reclamar, ama até aqueles que os odeiam, dá a vida por eles, perdoa, partilha os bens, renuncia aos bens em favor, não, da comunidade. Ou seja, a nossa maneira de viver dos cristãos, se vivemos bem ela, o mundo não aceita e vai perseguir, vai querer destruir. Eu espero que o Senhor fortaleça sempre a nossa fé, porque não se trata de aprender uma doutrina intelectual, verdade sobre Jesus, ou sobre aquilo que ele quis ensinar. Não. É me transformar pelo batismo em Jesus, num homem celeste, num homem do céu. Eu espero que o Senhor, de verdade, ajude-nos a ser estes homens celestes, que ele tanto quer. O evangelho de hoje é do evangelho de São João, capítulo 3, do versículos agora 31 ao 36. Ainda é o diálogo de Jesus com Nicodemos, ainda que não pareça hoje. Lembrem que Jesus tentou dizer a Nicodemos que se ele quer entrar no céu, tem que nascer do alto. Nicodemos, a princípio, pensa que tem que entrar no seio da sua mãe de novo, mas Jesus está querendo dizer outra coisa, mudar de mentalidade. O que é nascer do alto? É não viver da mentalidade deste mundo, do prazer, do bem-estar, da busca desenfreada do dinheiro, do poder, da fama. Não. É uma maneira de viver que já é, como eu dizia antes, manifesta o céu aqui na terra. E por isto, aquele que crê em Cristo, olha para aquele que foi elevado da terra ao céu, que é Cristo, para atrair todos a ele, porque olhamos para cima, para o céu, não para baixo, não para as coisas da terra. E nos dizia ainda Jesus nestes dias, no diálogo com Nicodemos, aquele que crê nele tem a vida. Crer nele significa crer que a vida, a felicidade vem de uma vida crucificada, matar em mim as paixões, vontades, desejos, renunciar à minha vontade para fazer a vontade de Deus. Isso é crer nele. Não é crer intelectualmente na pessoa de Jesus ou sentimentalmente. É de verdade viver, eu diria, a maneira de Jesus no meu corpo, na minha carne, na minha vida. E por isto, dizia Jesus ontem, que aquele que não crê está condenado. Condenado a quê? A buscar e viver da felicidade medíocre, pequena, que nos dá o mundo. Quando o Senhor quer uma felicidade enorme, estar livre das coisas da terra, para começar a viver como cidadão do céu e depois, claro, em plenitude, a vida do céu. E que difícil, hein? Por isso, hoje, Jesus está dizendo ainda, aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é que vem do alto? Jesus. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Por isso o profeta Isaías vai dizer, né? Os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Oráculo do Senhor Deus, oráculo do Senhor Yahvé. Por isto, que mudança que temos que fazer se queremos entrar para a vida eterna? Quem aceita o seu testemunho, atesta que Deus é verdadeiro. Qual foi o testemunho que Cristo deu? Que aquele que morre fazendo a vontade de Deus, deixa que o mal recaia sobre ele, a injustiça, o pecado, o não amor, a não compreensão, e paga com o bem aquele mal que estão fazendo, é aquele que de fato dá um testemunho de Deus, e atesta que esta maneira de viver dos cristãos
Isto dá vida, dá felicidade, dá sentido ao profundo da busca do homem pela felicidade. Não? Por isso, diz a continuação, não? Deus de fato, aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai amou o Filho e entregou tudo em suas mãos. E aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Espero que de verdade nessa Páscoa, neste tempo pascal, acreditemos que para ter a vida eterna em nós, tem que viver esta vida que Jesus me propõe, de renúncia de mim mesmo, das minhas paixões, das minhas vontades, para viver como um cidadão do céu. E eu espero que o Senhor de verdade ajude-nos, a todos nós, a vivermos assim. Se queremos deixar que esta palavra se faça carne na nossa vida, tá bom? Faça oração. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra que nos ajuda, que nos ilumina e nos anuncia que tu queres que nós sejamos aqui cidadãos dos céus para, no céu de fato, desfrutar em plenitude aquilo que saboramos pelos sinais na terra, um pouquinho a antecipação do que tu tens preparado para nós no céu. Ajuda-nos de verdade, Senhor, a acreditar hoje nesta palavra. E te pedimos por teu Filho, ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.